Amém? O tema da mensagem hoje é águas paradas. Amém? Vamos agitar as águas em nome de Jesus. Eu quero estar lendo algumas referências bíblicas. Primeiro, abre a tua Bíblia em João, capítulo 4, versículo de número 13. Eu quero agradecer a Deus pela vida do nosso irmão Norberto, né? Vocês falam Norberto, né? Nós fala Beto. Que Deus sempre coloca pessoas nos nossos caminhos e para nos abençoar, para fazer parte daquilo que Deus coloca no nosso coração. E algum tempo atrás, já faz um tempinho, né, Beto? Deus me deu essa palavra, águas paradas. E eu fui lá, comprei uma fonte na Shopee. Irmãos, Jesus, eu achei que havia uma fonte, porque lá na foto estava tão grande. Eu falei, meu Deus, vai vir uma fonte muito grande. Eles vão entregar de caminhão essa fonte. E eu fiquei empolgada, sabe que teve que ir lá rastreando? E lá, a sua fonte está a caminho. Opa, está chegando. Na sua encomenda, eles colocam, né? De repente, grita lá, né? As minhas encomendas é tudo o nome do Samuel, lá no portão. Samuel, você, ai, é minha fonte. Quando eu fui lá ver, eu achei que eu tinha que pegar a família inteira, os vizinhos, para segurar a fonte. Irmão, que decepção. A fonte era tão pequenininha. Eu falei assim, mas tem certeza que é minha fonte? E aí, eu pedi socorro para o Beto. Não, que o Beto, ele é o rei das fontes, né? Quem já foi na casa dele é fonte, tudo quanto é lugar. E ele falou assim, não pode deixar que eu vou arrumar uma fonte. E a fonte que eu achei que ia vir da Shopee, ia vir com aquela água jorrando. Gente, a água era tão fraca, mas tão fraca, tão fraca. Eu falei, não tem condição. E olha para vocês verem, olha que chique, né? Glória a Deus pela vida do nosso irmão Norberto. João 4,13, acharam aí? Diz assim, Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água viva, que salte para a vida eterna. Agora abra, por favor, em João, capítulo 7, versículo 37. João 7:37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva jorrarão no seu ventre. Amém? Ainda quero fazer uma oração, feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer, Jesus, por essa rica oportunidade. E mais uma vez, pela misericórdia, eu estou aqui. Se o Senhor olhasse para a minha situação, para os meus pecados, eu não poderia estar. Mas o Senhor é rico em misericórdia. E mais uma vez eu me coloco diante da Tua presença. Me usa, Pai, como canal de bênção para falar com Teus filhos. E que eu diminua, e que o Senhor cresça, que eu desapareça. E somente a Tua presença neste lugar, como já está, desde que começou esse culto. Que a Tua graça e que a Tua presença venha nos envolver, derramando transformação. Que essa palavra venha trazer transformação nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Águas paradas, irmão. Nós sabemos que a nossa vida, o pastor Carlos falou mais ou menos isso aqui, ele não usou essa frase, movimento, mas ele falou de uma ação, que a vida espiritual tem que ter ação, ele falou sobre isso. A nossa vida ela é feita de movimentos, né? Você acorda de manhã, você tem as suas atividades, você tem seus afazeres. E nós sabemos que tudo que para dá problema.
Não é verdade? Cadê a Jaque? Jaque, já vou usar agora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Tudo que para um dia vai dar uma consequência lá na frente. Eu pedi para a Jaque me ajudar, irmãos, porque eu vou colocar uma tipóia aqui só por alguns segundos. E eu quebrei o braço só uma vez quando eu era criança. E eu nunca usei tipóia, né? Aí eu falei, opa, você me auxilia ali. Mas quem já quebrou o braço? Ou quem já teve que ficar aí com tipóia? Eu falei, depois você tira, né? Não me deixa presa aqui. Você sabe que quando você fica, vamos supor, né? Quando você fica um certo tempo aí com uma tipóia, um mês, uns 15 dias, uns 20 dias, ou você coloca um gesso, né? Dependendo a quebradura, às vezes até 40 dias de gesso, como foi o meu caso quando eu era criança. Você precisa, né, ao tirar a tipóia, ao tirar o gesso, ou não só no braço, ou na perna, o que tem que acontecer? Tem que passar por fisioterapia. Porque o braço, né, ele fica ali com dificuldade de movimentos. É necessário fisioterapia, porque com a tipóia você fica ali com o seu braço só numa posição, o gesso também, você não movimenta. Pode tirar aqui, Jaque, cadê a Jaque? Isso, já, corre aqui, a Jaque está no movimento. E é necessário fazer uma fisioterapia. E na nossa vida, no nosso dia a dia, obrigada, querida, no nosso espiritual, não é diferente. Nós sabemos que quando você para de fazer, quando um profissional, ele para de se especializar na sua área, ele fica para trás, não é verdade? Qualquer profissão que você exerce, né, Nil? Professor não tem que viver fazendo curso, né, Rosângela? Viver fazendo curso, por quê? Né? Se não se especializar, fica para trás. O Anderson aí na saúde, com certeza, né, Anderson? Tem que estar sempre buscando conhecimento. Então a gente fica para trás. Então, a vida pastoral também, pastor, não é só ter chamado. Eu tenho um chamado, está tudo certo. Mas se o pastor não se especializar, não ler, não buscar conhecimento, não estudar, ele fica para trás. É preciso estarmos sempre em movimento. Sempre buscando, sempre se aperfeiçoando. E na vida espiritual, muito mais, porque a nossa vida, Jesus é o alicerce. Jesus é a estrutura da nossa vida. Jesus Ele, né? Ele é tudo por Ele, tudo começa com Ele, e sem Ele nada somos. E se nós pararmos espiritualmente, se nós nos acomodarmos, não está tudo certo. Eu já aceitei Jesus como Senhor da minha vida, eu já entreguei minha vida para Jesus, já batizei, está tudo certo. Nós paramos, nós estacionamos, nós paramos com as nossas orações, nós paramos com a leitura da palavra, nós paramos com os nossos jejuns, e quando nós paramos, nós começamos a morrer. Quando aqui João capítulo 4, aonde Jesus fala, eu não quero entrar muito nesse texto, porque, né, devido ao nosso tempo, eu quero focar realmente sobre esse tema, sobre águas paradas, mas João capítulo 4, um texto muito conhecido, aonde Jesus marca um encontro, né, a samaritana, ela não sabia, os samaritanos, eles não tinham uma comunhão com os judeus, nem os judeus com os samaritanos, e essa mulher era uma samaritana, e ela não sabia que Jesus ia esperar ela no poço, porque todos os dias os samaritanos iam ao poço para tirar água, mas eles iam na hora mais fresca, ou na parte da manhãzinha, ou na parte da tarde, aonde o sol já tinha se posto. Um horário fresco, que não tinha aquele calor quente, e essa mulher foi ao meio-dia, e essa mulher, ela tinha problemas na área sentimental, porque ela já tinha passado por 5 maridos, e estava com o 6º marido, e ela foi sozinha, e com certeza ela foi sozinha, porque essa mulher se sentia rejeitada.
Eu fico imaginando, essa mulher tinha problemas de relacionamento, essa mulher se sentia sozinha e ela foi até o poço. E chegando até o poço, ela encontra Jesus. E ali começa uma conversa. E em meio a essa conversa, Jesus fala para ela, lá em João capítulo 4, versículo 13. Todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água viva, que jorre para a vida eterna. A água na Bíblia é a palavra de Deus. É as sagradas escrituras. É o poder do Senhor correndo dentro de nós. Se nós continuarmos bebendo da água, que é uma fonte seca, uma fonte que não jorra, uma fonte aonde não tem princípios da palavra, nós sempre vamos continuar com sede. Mas se nós entendermos que a única água que é Jesus, a fonte que jorra para a vida eterna, ela jorra dentro de você e ela salta para fora. Aonde você passa, você leva luz, você leva algo diferente, você leva a presença de Deus, porque essa água não jorra só dentro de você, mas o Senhor te usa para jorrar essa água no teu trabalho, na casa, na tua família, aonde você for. Mas o que fazer quando nós nos tornamos águas paradas? O que fazer quando nós não ouvimos mais o barulho das águas na nossa vida? Quem aqui já foi tomar banho de rio? E está chegando o verão, e é tão gostoso, né? Tirando o quê? As anacondas, as cobras, o resto está tudo certo na beira do rio. Anaconda, né, irmão? Misericórdia. Mas quando você chega no rio, e você vê que o rio é uma água suja, uma água turva, uma água parada, você entra nesse rio, você percebe os pescadores que estão aqui, você percebe que até os peixinhos até morreram lá dentro, porque a água em movimento produz vida. A água em movimento, ela produz cura, ela produz restauração. Você percebe que você passa aqui nos açudes, aqui em Cafelândia, você vê ali águas em movimentos naqueles açudes, e peixes se desenvolvendo, peixes crescendo, porque aonde há uma água em movimento, ali está produzindo. E nós realmente não vamos entrar no rio aonde as águas são sujas, aonde a água é parada, aonde a água é podre, porque águas paradas fede, águas paradas é podre, água parada não produz nada. A água em movimento, ela dá vida para as plantas. Mas quando você vai no rio, como tem muitos lugares lindos por aqui, e você vê aquela cachoeira, aquela água cristalina, meu Deus, que coisa mais linda, aquelas pedras branquinhas, porque aquela água cristalina passa por cima daquelas pedras. O que é que você faz? Você tem prazer de sentar, entrar nesse rio, porque ali existe água limpa, água em movimento, aquela cachoeira, ela não para, ela jorra. Você escuta o barulho da cachoeira, você escuta o barulho daquelas águas. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Porque nós não podemos parar. A água, a fonte de água viva. Olha o que diz aqui em João 7,37 que eu li. Clamou Jesus dizendo: alguém tem sede, vem a mim e beba. E quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva jorrarão no seu ventre. Nós precisamos entender, se nós pararmos espiritualmente, nós vamos ficar para trás. Se nós pararmos de buscar o Senhor, nós vamos regredir, nós vamos desanimar, nós corremos risco de perder a salvação. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim: as coisas antigas eu considerei como percas, mas eu avanço para as que estão diante de mim.
E muitas vezes as frustrações, as decepções, as angústias, ela faz com que nós nos tornemos águas paradas. E Deus me deu essa palavra em meio a um tempo de deserto na minha vida. Deus me deu essa palavra em meio a um tempo de muita dor que eu estava sentindo. Mas não é dor física, porque a dor física a gente vai resolvendo. É a dor da alma. Em meio a um tempo que eu passei uma decepção muito difícil na minha vida. Decepção com pessoas da qual não mora na cidade, mas pessoas próximas a mim. Pessoas que eu amo. E pessoas que a gente ama, pessoas próximas, quando elas te ferem, quando elas te machucam, dói. Pessoas que você nunca viu, você não tem, às vezes não tem afinidade. Quando elas te ferem, você chora, seca as lágrimas e continua. Mas pessoas próximas a você, dói. E Deus me deu essa palavra em meio a um deserto terrível que eu passei. E Jesus falou para mim assim: Tatiana, essa decepção está fazendo com que você se torne uma água parada. Eu fui perdendo as minhas forças espirituais. Eu fui perdendo a alegria. Eu fui perdendo o ânimo. Eu fui perdendo a motivação. Mas quando eu lembrei dessa palavra em João capítulo 4, eu amo esse texto onde Jesus conversa com a samaritana. Jesus falou comigo: mas se você beber da água que eu lhe der, essa água vai te curar, essa água vai te restaurar. Você está cheirando podre. Eu comecei a me tornar uma água, comecei a cheirar podre. Começou a ter lodo dentro de mim. Mas irmãos, uma tarde onde eu estava sozinha em casa, as crianças não estavam, o Fernando estava trabalhando. Eu entrei no meu quarto e eu dei um grito diante de Jesus. Eu falei: Jesus, eu não aguento mais essa dor, está doendo. E eu preciso do seu colo. E eu senti, irmão, naquela tarde, o céu se abrindo sobre a minha vida. E o Senhor jorrando uma água e lavando e curando. Porque as decepções, as tristezas que nós passamos, as angústias que nós passamos, as traições que nós passamos, ela faz o alvo de Satanás, é que nós nos tornemos águas paradas. Que você pare de vir à igreja, que você pare de orar, que você pare de buscar. Você pode perguntar para mim assim: mas você está bem hoje? Eu estou melhor, mas lutando a cada dia, mas entendendo que eu não quero ser uma água parada, porque Jesus nos chamou para vivermos em movimento, buscarmos as águas que vêm dos céus. É isso que o Senhor nos chamou. Talvez você era uma pessoa que você orava e você não ora mais. Talvez você era uma pessoa que acordava de madrugadas e falava com esse Deus e você não faz mais. E eu lembro de uma palavra, eu não me lembro mais o capítulo, mas está em Apocalipse, que diz: veja onde tu caíste e volta ao primeiro amor. Hoje o Espírito Santo quer nos levar em lugares aonde nós fomos machucados, entristecidos, sangrando a nossa alma. Ele quer levar nós lá a esses lugares para curar e fazer com que essa água jorre novamente sobre a tua vida. Não é hora de parar, é hora de prosseguir. É tempo de prosseguir e buscar a fonte, irmãos. Não é somente eu ir hoje orar, porque Jesus é a fonte de água viva, e amanhã não ir mais nessa fonte. Eu preciso ir nessa fonte continuamente na minha vida. Enquanto não houver o arrebatamento, ou enquanto o Senhor não me recolher nessa terra, nós precisamos estar grudados na fonte que é Jesus, porque os dias são maus, as lutas ao gigante. Mas se nós estivermos com essa água jorrando dentro de nós
Não há luta, não há dificuldade que vai nos vencer. Nós vamos olhar para o gigante e vamos ter força para repreendê-lo, em nome do Senhor Jesus. Eu lembrei de um texto, estudando essa palavra, eu lembrei de um texto, em Marcos 10, 46, se os meninos quiserem colocar. Eu gosto muito desse texto. Depois foram para Jericó, vocês vão ver um movimento aqui nesse texto, as águas agitando aqui. Depois foram para Jericó, e saindo, eu vou ler aqui que aqui é maior para mim, viu? E saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu o cego, filho de Timeu, estava sentado aonde? Junto ao caminho mendigando. Vai lá, meninos. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, e ele clamava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. Olha aqui as águas. E chamando o cego, dizendo-lhe: pode deixar aqui para mim, tem de bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Jesus pediu que fosse lá e trouxesse Bartimeu para ser curado. Jesus poderia ir até Bartimeu, porque Bartimeu era cego. Jesus poderia falar assim: olha, deixa eu voltar um pouquinho para trás, porque tem ali um cego, o Bartimeu, que precisa de um milagre. Jesus não fez isso. Ele pediu que trouxesse Bartimeu até ele. É como o pastor falou, é o movimento, é a atitude espiritual. É você que vai ter que ir até Jesus. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Chegaram, quando chegou até Bartimeu, olha só o que falaram para ele. Dizendo, primeiro, tem de bom ânimo. Se anima, cara, tem bom ânimo. Levanta-te, olha só, levanta-te. É as águas correndo dentro de nós. Esse homem era uma água parada, uma água turva, uma água podre. Ele vivia mendigando, pedindo esmola. Mas um dia ele ouviu falar de Jesus. E a fé nasceu dentro dele. E ele tomou um posicionamento. E ele começou a gritar por Jesus. Mas o que me chama a atenção é que poderiam chegar. Deixa eu pegar alguém bem levinho aqui. O que me chama a atenção é que poderiam chegar até Bartimeu, pegar ele. Esse menininho bonitinho, sabe o que vai? Bem gatinha, pelo amor de Deus. Eu já vou levar para a mamãe. Podia pegar o Bartimeu, podia chegar lá, colocar o Bartimeu no colo e levar até Jesus. Obrigada, viu? Mas não fizeram isso. Não era mais fácil chegar lá, grudar o Bartimeu, um grudar de um lado, nessa moeda, um grudar de um lado, outro grudar de outro, e levar até Jesus? Não. Tem de bom ânimo, levanta-te, porque Ele te chama. Isso é o movimento das águas, pessoal. Esse é o movimento das águas. Levanta. Sai desse sofrimento, sai dessa derrota, sai desse fracasso, porque Ele te chama. Levanta, você que está prostrado, isso é movimento das águas, isso é atitude. Se eu ficar parada, prostrada, me contentando com esmolas, nada vai acontecer na minha vida. Mas se eu me posicionar e me levantar, as águas vão começar a correr dentro de mim, que é a palavra viva de Deus na nossa vida. Mas, irmãos, para que as águas possam jorrar na minha vida, dia e noite, não correndo o risco de você abandonar a tua fé, o que eu preciso fazer? Por que nós buscamos a fonte? Por que nós buscamos essa água que é Jesus? E depois nós abandonamos e vamos lá nos banhar nas águas paradas.
Por que que eu bebo desta água que é Jesus? Saio da igreja toda feliz, cantando louvores, e no outro dia estamos nós lá, naquele rio imundo, bebendo desta água, ou essa água imunda parada dentro de nós. Água parada fede. Algumas pessoas têm um costume de juntar a água da chuva, para não gastar água, né? Elas pegam aqueles galão e quando chove, para lavar as calçadas da casa. Ou você deixa uma roupa de molho lá 3 dias. Sabe quando você esquece aquela roupa de molho, Bianca? Deus está falando com a Bianca, eu acho. Não, né, Bianca? Não, imagina. Mas eu já fiz isso. Que eu cheguei lá, que os panos de prato, que era para clarear, ele estava um lodo de roxo, fedendo, porque eu esqueci. A água parada, ela apodrece. A água da chuva, você pode usar ali nos primeiros dias, depois não dá para usar, fede. Mas muitas vezes nós ficamos buscando, antes de eu entrar aqui, o segredo para que essa água jorre em mim, não para. Muitas vezes, nós ficamos buscando o movimento das águas. Nós vamos para os retiros, nós vamos para encontro. Irmãos, é benção, temos que ir mesmo. Tem que ir mesmo, tem que ir para congresso. É bênção de Deus, é maravilhoso, é experiência, é crescimento. Só que o problema é que nós vivemos uma vida espiritual buscando o movimento das águas. Ah, hoje eu vou para o culto, porque eu preciso que as águas se movimentem. Eu estou muito triste. Mas quando acaba o culto, essa água para dentro de nós. Amanhã, que é segunda-feira, amanhã nós vamos trabalhar, irmãos. Não adianta, tem que trabalhar. Glória a Deus por isso. E aí a gente levanta de manhã com aquela água parada. Olha, segunda, tem gente que tem trauma de segunda-feira. Ai, é segunda-feira, eu não gosto de segunda-feira, eu tenho que trabalhar. E aí nós parecemos aquele desenho animado, ó vida, ó céus, ó azar. Lembra aquele desenho? Eu assistia muito esse desenho quando eu era pequenininha. Nós saímos daqui da igreja, pastor Carlos, aleluia, Jesus é bom, ai Rosana, até estraguei seu penteado, ai como eu amo a igreja, como eu amo a Daiane, como eu amo o céu, como eu amo o pássaro, como eu sou feliz. Só que nós não damos continuidade no movimento das águas, que é a oração, que é a busca, que é a leitura da palavra. Nós temos que, a água, irmãos, ela tem que movimentar dentro de nós, e não ficarmos buscando os movimentos. Ela tem que buscar, quando ela movimenta dentro de você, ela prevalece. Quando você vive só na busca de movimento, estamos sempre com sede. Mas para mim, estou quase concluindo. Para que esta água jorre 24 horas na minha vida, e eu conserve firme nessa fonte que é Jesus, eu preciso viver 2 princípios na minha vida: edificação e manifestação. Meninos, coloque para mim, por favor, Mateus 8:24. Eu quero falar de um texto aqui, um texto onde fala edificação e manifestação. O que é edificação? Edificação que nós estamos fazendo aqui, você está se edificando, você está se fortalecendo, você está buscando de Deus na sua vida. Edificar é você se revestir. Manifestação é a manifestação do poder de Deus que está na tua vida. Então esses 2 eu preciso viver eles. Sendo assim, a água vai jorrando no meu interior, dentro de mim. Edificação, a busca, buscando, fortalecendo, buscando o Senhor em oração, na palavra, no jejum. A manifestação, quando você abre a tua boca, quando você faz algo, isso se manifesta através do que está dentro de você. É Mateus 8:24? Meu Deus, não posso passar vergonha. Será?
Tem gente que falou assim, vixe. Meu Deus, é aquela palavra lá, que a casa construída sobre a rocha. Me ajuda, meninos, vou passar vergonha aqui. Mas será que na minha Bíblia está errado isso? Mateus, acharam aí? Ainda bem que a gente tem os universitários, obrigado. Isso, Mateus 7, eu não errei muito não, só o número. Só o número, Lucas. Obrigado, Lucas. Depois você paga uma pizza. Vamos lá, pessoal. Olha aqui. Todo aquele. Eu estou ministrando aqui o que fazer para viver uma vida onde a água jorre na sua vida, no seu interior continuamente. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras. Isso aí é edificação. Ouvir a palavra. Colocá-la dentro de você, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Muito bem, Elisete Neumann, você está lendo a Bíblia, glória a Deus. Mas também, filho, esse versículo aí é do tempo lá de quando você se converteu. Vai valer, você não esqueceu ele. Glória a Deus. Brincadeirinha aí, viu? Pois aquele que escuta as minhas palavras, escuta, ouve, e as pratica, manifestação. Está entendendo, irmão? Está entendendo? Está entendendo, Nil? Nil está entendendo. Né? Você ouve a palavra. Você coloca ela dentro do teu coração. Guardei a tua palavra para não pecar contra ti. Você está edificando. Você está se fortalecendo. Você está se renovando. Isso é edificação. E as pratica, manifestação. Você está manifestando aquilo que você buscou. E as pratica, assemelha. Ah, meu Deus. Assemelhalhoei. Misericórdia, eu vou ter que voltar para a escola. Amanhã eu estou lá estudando. Assemelhalhoei. Sangue de Jesus. Ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Vai lá, meninos, vão passando, filhos. Depois a gente faz um pix para vocês. E desceu a chuva, correr os rios, assoprar os ventos, combater aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então, quando você vive uma vida, Terezinha de Jesus, você busca, você é uma mulher que ora, você é uma mulher que jejua, e você manifesta, você coloca a mão na cabeça do Valdecir e as coisas acontecem, você coloca a mão na cabeça do seu vizinho e as coisas acontecem, porque isso faz com que você vai cada vez mais fortalecendo no Senhor, e as raízes da nossa vida espiritual são cada vez mais profundas. Mas, vai lá, meninos, mas a pessoa que não edifica, ela também não vai manifestar. Vão, meninos. E aquele que ouve, não, é o próximo, filho. Aquele que não ouve, filho, aquela parte. Ah, essa aí. Tá bom, gente. Não precisa colocar pressão. Tá? E aquele que ouve minha palavra. Ah, tá bom. Eu não tinha visto aqui o não. E aquele que ouve essas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei. Ai, Jesus. Ai, Jesus, que vergonha, gente. Compará-lo-ei, né, Nil? Quem é professor de português aqui? Ai, Jesus, não tem, né? Compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Vai lá, menininho do Osmar. Desceu a chuva, correr os rios, assoprar os ventos, combater aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Porque, irmãos, muitas vezes nós só edificamos. Nós oramos, nós buscamos, nós vamos para as vigílias, nós vamos para as orações. Não é errado, não é errado. A gente não manifesta. Nós não damos fruto. Nós não crescemos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Mas muitas vezes é o contrário. Nós só manifestamos e não edificamos.
nós falamos em línguas, nós falamos profecia, nós cantamos, nós pulamos, nós evangelizamos, nós entregamos panfleto, nós ajudamos as crianças, nós ajudamos as mulheres, até nos homens as mulheres estão em tudo, mas não tem edificação, e aí vendo o vento, derruba essa árvore. Então a edificação, obrigada, meus queridos. E a manifestação, ela anda junto, para que o rio de água viva, que é Jesus, corra dentro de você. Quanto mais você edifica, e você manifesta, você busca, e você dá fruto. Você busca, e você ora pelas pessoas. Você busca, e você prega. Você busca, e ganha almas. Isso faz com que você cresça na graça, e no conhecimento. E aí aquela palavra que eu gosto tanto, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até o dia perfeito. Você vai crescendo, você vai brilhando mais e mais até o dia perfeito, até a volta do Senhor. E para terminar, João 5, acho que está certo. Se não tiver certo, vocês procuram no Google para mim. É o tanque de Betesda, acho que é isso mesmo. João 5, meninos. O quê? Ah, já está aqui. Meu Deus. Vai passando, viu, Vitor abençoado. Ah, isso mesmo. Agora eu quero falar, para concluir, vou concluir. Para nós orar. Agora eu quero falar, o que acontece quando eu vejo as águas movimentando, todo mundo sendo abençoado, as águas movimentando por fora e não tem movimento das águas dentro de mim, o que acontece? Olha essa história aqui. Ora em Jerusalém, a porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu, Betesda, olha esse aqui eu falei certinho, o qual tem 5 alpendres, vai passando o Vitor abençoado. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E aí estava ali um homem que havia 38 anos, meu Deus, que se achava enfermo. 38 anos, um homem ali para ser curado. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, e disse-lhe, queres ficar são? Jesus perguntou para ele. E o enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe, levanta-te, toma a tua cama e anda. Amados, este homem paralítico, 38 anos, enfermo, e havia ali o tanque de Betesda. E esse tanque movimentava as águas. E ali, quando havia o movimento das águas, entrava ali o enfermo e era curado. E de repente, ali as pessoas esperavam sempre o movimento das águas para serem curados. E este homem estava ali querendo ser curado e nunca conseguia. E Jesus chegou ali e fez uma pergunta tão simples. Queres ficar são? E ele falou, Senhor, quero, né? Mas quando há o movimento das águas, ninguém me leva, ninguém me coloca no tanque. E aí vai outro na minha frente e entra lá e é curado. E Jesus olhou para ele e falou, levanta-te, toma a tua cama e anda. O homem foi curado imediatamente. Ele precisou do tanque para ser curado? Não. Ele precisou entrar naquela água para ser curado? Não. Era necessário o movimento das águas dentro dele. Estava precisando, era uma fé dentro daquele homem. Estava precisando, era uma atitude, um posicionamento dentro daquele homem. Somente com uma palavra de Jesus, levanta, toma a tua cama e anda. Aquele homem foi imediatamente curado.
Isso acontece muito conosco. Nós ficamos esperando o movimento das águas. E aí nós ficamos murmurando. A minha vida está assim, porque ninguém me ajuda. Foi isso que o paralítico disse. Ninguém me ajuda, ninguém me coloca no tanque. A minha vida está assim, Fernando número 2. Você é o Fernando número 2, viu? Fernando número 2 e Angélica. Porque ninguém olha para mim. Ninguém me dá atenção. Ninguém gosta de mim. Ninguém faz uma oração por mim. Ninguém me manda uma mensagem dizendo eu te amo. Ninguém me faz uma visita. Ninguém me dá importância. Eu estou dentro da igreja, mas parece que eu nem existo. Ninguém. E com isso, irmãos, nós ficamos anos e anos paralíticos espiritualmente. 38 anos. Talvez aquele homem, se tivesse posicionado bem antes, ele já teria sido curado. E com isso o tempo passa, os anos passam, e nós estamos no mesmo estágio. Água parada, cheirando murmuração. A água parada cheira murmuração, cheira desânimo, cheira depressão, cheira tristeza, cheira angústia, cheira amargura. Porque cada vez nós vamos mergulhando nessa água e nós vamos morrendo porque ela não tem movimento. Ela não produz nada, nós não produzimos nada. Mas nós temos que entender uma coisa. Nós temos que colocar a nossa expectativa no Senhor. Quando aquele homem tivesse entendido que o tanque estava curando, e era algo importante, mas se ele tivesse, já se posicionado a sua fé em Deus, ele teria sido curado bem antes. Nós precisamos entender isso. Há quanto tempo nós estamos vivendo uma água parada? E por que nós estamos vivendo uma água parada? Porque nós ficamos murmurando, reclamando, esperando a ajuda das pessoas, esperando que as coisas favoreçam ao nosso favor, esperando que alguém faça algo por nós. Mas o Senhor, Ele quer posicionamento, Ele quer movimento, Ele quer que nós nos levantemos e posicionemos. E para terminar, agora eu vou terminar. O que está movimentando em você? Se coloca em pé.